Vou soltar pra vocês agora o outro sonho. Uma boa noite. Uma boa noite, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Agora eu vou soltar o sonho. Mas isso aqui vai ser mais curtinho, porque isso aqui não tem muitas coisas pra me mostrar a vocês, não, porque eu já mostrei, né? Agora eu só fiquei sentida porque eu perdi algo, ó. É a parábola da figueira, que é pra mim sempre soltar nos meus vídeos. Mas eu já me lembrei onde é. Glória a Deus, eu já vou atrás. Vou começar logo com essa parábola. Novamente de novo. Para que... Ó, é Lucas 3. E o versículo 6, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Eu vou soltar esse versículo que é falando da parábola. A parábola tá falando de mim, entendeu? A parábola é eu, entendeu? Como é o nome? A parábola não, como é? A figueira. A figueira é eu, preste atenção, ó. E dizia esta parábola. Vocês me perdoam quando eu falo errado, porque eu não tenho boa leitura, viu? Ó. E dizia a esta... E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma vinha plantada na sua vinha e foi procurar foi procurar nela fruto, não achando. E olha, ele tava procurando fruto, que a gente o que dê fruto para palavra, dê fruto pro reino do céu, né? Para que vocês compreendam melhor, né? E disse ao vinhadeiro, não, tá certo. E disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o achei, não acho nessa figueira e não o acho. Cortar, porque ocupa a terra inutilmente. A gente vem pra terra com propósito, para fazer algo pelo reino do céu. Aí a gente vira as costas. Ele manda tirar nós da face da terra. Tá aqui escrito, ó. Corta. Tá ocupando a terra inutilmente. Não tá servindo de nada lá na terra. Tira ela da terra. Entendeu aí? Quando eu li essa parábola, eu já sabia que isso aqui era comigo. Porque ele apareceu pra mim em sonho. Ele me mostrou o sonho do arrebatamento todo. Ele me mostrou a vinda dele todinha. Até os detalhes que ia acontecer. Por isso que eu solto pra vocês. E ele conta o que? Ele conta comigo. E no primeiro sonho que ele apareceu pra mim, eu fiquei 3 anos sem falar. 3 anos eu fiquei sem falar. Que é justamente os 3 anos que tá escrito aqui. E eu peguei isso assim, não, mas não, porque o primeiro que eu contei foi a minha família. A minha família com toda aquela cara de incredulidade. Então, parece que nem acredita no que tá escrito na Bíblia. E ainda lê, né? Ainda é crente. Não entendo esse tipo de crente, né? Então, assim, é um crente Tomé, né? Então, aí o que que acontece? Eu peguei e guardei. Aí eu peguei isso assim, com 3 anos, né? Mais um pouquinho de 3 anos. Eu peguei isso assim, quer saber de uma coisa? Vou começar a soltar o meu sonho na internet, o sonho que Cristo me concedeu. E eu comecei a soltar na internet. Aí, Cristo continuou aparecendo pra mim. Aí eu disse assim, eu tô fazendo a coisa certa. Aí eu continuei soltando. Todo sonho que ele apareceu, eu soltava nas redes sociais. E ele continua aparecendo. Até esse mês passado aqui, ele apareceu pra mim. Me mostrando as coisas pra falar com vocês. Porque ele sabe que ele aparecendo pra mim, ele sabe que eu não vou guardar. Eu solto. Quando eu não entendo o sonho, eu digo assim, Senhor, eu não entendi. Ele me explica. Ele vai lá na palavra e me explica qual é o significado do sonho. Eu solto pra você. Por isso que eu solto os meus sonhos e ainda solto as Santas Escrituras pra vocês, entendeu? Bora terminar a parábola. Eu gosto de explicar as coisas pra vocês para que vocês compreendam, entendeu? Pai disse, não, ela não sabia nem explicar nada, então, tô explicando bem direitinho. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixar este ano, ó, me deu só um ano de oportunidade, deixa esse ano, preste atenção, ó, 3 anos, ó. Vou ler do versículo 7, ó. E disse ao vinhadeiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Cortar, porque
ocupa a terra inutilmente. Tá vendo aí? Vou continuar. E respondendo ele, 3 anos eu com falha. E preste atenção o que foi que ele fez, ó. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano até que eu a escave e a esterque. Continuando. E se der fruto, ficará. Se não, depois mandamos cortar. Ele me deu o quê? 1 ano. 1 ano para poder eu começar a fazer a vontade dele. Dentro de 1 ano, se eu não fizesse a vontade dele, ele me tirava da terra. E é o que eu estou pelejando para fazer, mas eu sou embarrada pelos pastores, principalmente pelos pastores da casa de Deus. Os que se dizem ser judeu e não são, mas mentem. Mesmo tá falando isso por quê? Porque está escrito nas Santas Escrituras, justamente na Laodiceia. Não, Laodiceia, deixa eu ver, peraí. É porque dá um brancão. Deixa eu marcar aqui para poder mostrar para vocês. É porque eu gosto de mostrar, pronto, aqui, é Filadélfia, né? Laodiceia não, é Filadélfia, na Filadélfia. A Filadélfia, para Deus, ela não tem negligência, né? Assim, eu não vi assim, de todos os anjos da casa de Deus, eu vi que ele reclamou e ele falou. Mas da Filadélfia, ele diz que ama, entendeu? Então, e é justamente a igreja dele que ele vai ser tirada da terra. E se vocês derem ouvido, vocês salvariam a alma de vocês, né? Porque aí vocês veem, esse anjo dessa igreja aqui, ele é agradável aos olhos de Deus, entendeu? Se ele é agradável, então se segura nele. Se segura nele, não, se segura em Deus. Então, se ele tá fazendo a vontade de Deus, segue por exemplo, entendeu? É o que eu tenho pra dizer pra vocês, ó. E é justamente esses que vão ser retirados da terra, vão se livrar da grande tribulação, entendeu? Eu já sei que eu sou uma dessa, né? Então, e já tá às portas, já vai entrar, e eu já vou sair da terra. Às vezes você pensa que eu tô com brincadeira, eu tô falando tão sério que vocês nem imaginam. Só que eu falo com alegria porque eu sei que eu vou sair dessa vida e vou estar com ele, entendeu? Com quem eu conheci. É impossível uma pessoa ver Deus e querer estar nesse mundo. Então ela não viu Deus. Porque se pra ela ver Deus assim, do jeito que ele é, como eu já vi, ainda querer estar nessa terra, então, eu almejo o dia de eu sair dessa terra. Vocês podem até pensar, não, ela tá bem com alguma depressão, alguma coisa. Não, de maneira nenhuma, eu tô com depressão, porque ainda não saí daqui, entendeu? Porque, olha, eu vi Cristo até já voando, eu vi ele voando, num sonho, ainda vou soltar esse sonho pra vocês. É porque é tanto do sonho que às vezes até me esqueço. Eu vi ele voando. Ele me mostrou assim, uma parte assim da destra dele, e eu vi o olho dele e eu vi os cabelos dele branco como a lã. E o olho dele que é lindo mesmo, o olho dele, então, assim, e eu vi ele voando. É muito majestoso. Pense no rei majestoso, é o nosso Salvador, é o nosso Deus. Então, se eu vi ele é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Glória a Deus. Então, vou parar agora eu vou continuar. Vou soltar o sonho. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua, por cima da calçada. Ele vinha descalço, todo lavado de sangue, os cabelos dele todo ensopados de sangue. Ele vinha de cabeça baixa, ele vinha descalço por cima da calçada. Era uma rua de subida, ele vinha era descendo a rua. No lugar dele subindo, ele vinha era descendo a rua, entendeu? Era uma rua cheia de pontos de comércio. Os pontos de comércio estavam tudo fechado, não tinha um comércio aberto, não tinha um pé de pessoa no meio da rua acompanhando ele sozinho. A única pessoa que tava lá era eu. E eu tava de costa virada pra ele, que quando eu me virei foi que eu vi ele, entendeu? Quando eu me virei, eu vi ele, então eu tava de costa pra ele também. Que é justamente para se cumprir o que tá escrito naquela parábola que eu soltei pra vocês, entendeu? Que ele me procurou durante 3 anos. 3 anos eu neguei fruto pra ele, e agora eu tô fazendo, né, a vontade dele. E o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Deixa eu continuar aqui. Quando eu avistei ele, eu corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Agora eu vou contar pra vocês os detalhes desse sonho. É porque eu solto esse sonho por detalhe. Assim, eu solto o sonho e ainda solto os detalhes depois.
Quando eu abracei ele, quando eu me virei, ele não estava todo sujo de sangue, ele estava todo... uma coroa de espinho na cabeça dele, o semblante dele de tristeza, o cabelo dele todo ensopado de sangue, ele estava todo... O pano que passava nessa parte aqui da cintura dele, estava da cor de vinho do sangue dele. Até os pés dele estavam todos sujos de sangue. Sujo não, estava todo molhado de sangue. Do que fizeram com ele, né? Por causa de nós, né? Então, assim, quando eu me virei pra ele, que eu corri e abracei ele daqui pra cima ele tampou. Daqui até a ponta aqui do joelho, até acima do joelho um pouquinho, ele limpou. Daqui até a ponta aqui do joelho ele limpou, deixou o corpo dele bem limpinho. Parece que não tinha nada. Bem limpinho mesmo, entendeu? E do joelho para baixo ele tampou. Da cabeça para cima ele tampou. Da cabeça para cima ele tampou. Do joelho para baixo ele tampou. Ele limpou só isso aqui. Esse pano aqui que tava da cor de vinho, tava bem vermelhozinho. Que ele limpou para me abraçar ele. Por quê? Porque o pecado do mundo inteiro tava sobre ele. Como é que eu ia abraçar o meu Salvador com o pecado do mundo inteiro? Ele tinha que tirar, né? Então, para vocês entenderem. Por isso que eu explico as coisas a vocês bem explicadozinho, entendeu? Por isso que eu chamo vocês pra internet. Não é que eu queira... Não tô procurando fama, não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu tô procurando fama. Só tô falando pra vocês do jeito que aconteceu e solta as Santas Escrituras. Aí, quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, o que é que tu quer me dizer com esse sonho? Que eu não tô entendendo nada. Aí eu comecei a meditar no sonho. Disse assim, é uma rua de subida, ele vinha descendo. E ele vinha tão triste, de cabeça baixa, descalço. Não tinha ninguém mais ele. Por que ele é o Cristo? Por que ele não tinha ovelha, não tinha pastor, não tinha ninguém com ele? Por que ele vinha só? Aí eu peguei e disse assim, será que te desprezaram, Jesus? Eu não acredito nisso, não. Se te abandonaram, Jesus, eu não vou te abandonar, não, eu vou estar contigo. Aí foi uma promessa que eu fiz a ele. Eu cheguei pra ele e disse assim, Jesus, ó, se te abandonaram, se tu quer me dizer isso, se tu quer me dizer no sonho que tu tá abandonado no teu id, tu não vai estar mais, não. Porque eu entendi que ele apareceu igual ele foi crucificado. Então é o id dele que está abandonado. É o sacrifício dele. Aí eu entendi. Então entendi. Jesus, ó, se te abandonaram, fica comigo, só me capacita que tu sabe que eu não sei. Tu sabe que mal eu sei ler. Só me ajuda. Aí ele apareceu no terceiro sonho pra mim, me mostrando que tava pregando comigo nas redes sociais. Confirmando, ele tava me confirmando esse segundo sonho, entendeu? Deixa eu terminar de conversar com vocês. Eu comecei lá Santas Escrituras, em Cantares eu entendi. No livro de Cantares, no livro de Mateus, eu vou ler pra vocês. Igualmente eu solto, eu vou mostrar pra vocês, ó. Cristo, não tô falando de todos os pastores, não. Vocês prestem atenção, porque Cristo que conhece vocês, não é eu, não. Quem conhece vocês é Cristo, não é eu, não. Não é por isso vocês se aborrecerem comigo, não. Entendeu? E nem tampouco o meu amado da minha alma, né? Que é o meu Salvador. Ó, Cristo reconhece os trabalhos de vocês, preste atenção. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Cristo elogiou os trabalhos dos pastores. Preste atenção que no versículo 4 ele vai chamar atenção, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Cristo tem algo contra os pastores, não são todos. Não são todos. Porque eu sei que existem homens de Deus que leva o ministério dele adiante, mas tem pastor que tem negligência. E vocês sabem disso, entendeu? Ó, aí quando eu li esse daqui, eu peguei e entendi. Entendi, deixaram foi de pregar. Quando eu li esse versículo aqui, eu entendi. Porque no versículo 5 ele tá mandando as pessoas voltar e fazer a mesma coisa que ele fez com os discípulos. Preste atenção, ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O que é as primeiras obras? O que ele fazia com os discípulos, pegava os discípulos, saía de cidade em aldeia, pregando o evangelho. Mas não vou ficar falando isso com vocês não, porque está escrito, eu vou soltar para vocês, ó. Pois senão brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Tá vendo aí? Pois então, ele disse aqui que vai vir sobre ti. Vai ficar de cara a cara com ele para prestar conta com ele. Então, prestar conta, mas, né? Mas que você esteja fazendo as coisas certas. Pensou tu ficar perante a Cristo e Cristo chegar para ti e dizer o que está escrito?
Apartar a voz de mim, voz que pratica a iniquidade. É muito doloroso, né? Escuta isso de todo mundo, menos dele. Encerrei aqui pra vocês. Agora eu vou para mostrar lá no livro de... Vou mostrar agora lá em Mateus. É em Mateus. Mateus. Bora pra cá pra Mateus. Pronto, já cheguei. Isso aqui que Cristo requer dos pastores, ó. Não falo de todos, porque Deus conhece vocês, não sou eu, é Ele, entendeu? Ó. Tem pastores que tá com ódio de mim, porque eu dou e ainda faço os vídeos, mas eu faço conforme a vontade dele, não é conforme a minha vontade não, entendeu? Agora preste atenção. Cristo, as pessoas ficam com raiva das coisas que eu falo na internet, mas eu tô falando o que Cristo me mostrou e o que tá escrito. Entendeu? O que ele me mostrou era isso, no sonho, entendeu? E é o que eu tô soltando pra vocês. O significado do sonho, o significado nas Santas Escrituras. Por que é que vocês não creem? Ó, naquele tempo que Jesus estava pregando o evangelho, não é igual esse tempo não. Hoje em dia os pastores têm carro, hoje em dia os pastores têm moto, hoje em dia os pastores têm casa para morar. Cristo abriu a boca e disse, o Filho do Homem não tem nem um canto onde repousar a cabeça. Por isso que eu tô dizendo, cuidado, cuidado. Cristo não tinha nem um jumentozinho para ir em aldeia, cidade, pregar o evangelho. Tinha não. Ele ia a pé, com fome. Quando tinha comida, ele comia. Quando não tinha, ele ficava com fome. Por quê? Porque é assim que é o evangelho. Os discípulos também passaram a mesma coisa que ele passou. E foi perseguido e ficou escondido. Cristo também eu chorei. Ele andava escondido nas aldeias. Quando eu peguei eu vou soltar pra vocês, mas não agora. Eu lendo que ele andava escondido porque o povo procurava ele para matar por causa do evangelho, porque ele pregava o evangelho, entendeu? E esse discípulo dele que vai ficar vivo até o dia da vinda dele, eu não duvido que queira fazer a mesma coisa não, porque o evangelho sempre foi perseguido. Os 12 apóstolos, todos os 12 foram mortos de morte horrível. Por que não? Por isso que eu tô dizendo, mas se tá profetizado que eu vou sair no dia do arrebatamento, então vai se cumprir, entendeu? Porque tudo tá na autoridade dele, entendeu? Não na nossa. Preste atenção no que eu vou ler, ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades molestas entre o povo. É isso aqui que acabou-se. Em outros versículos das Santas Escrituras, ele diz que os pastores estão se apacentando a si mesmo dentro das igrejas e deixando as ovelhas de apacentar as ovelhas. As ovelhas estão por aí. É tanto que já até mudou. O culto a Deus, eu peguei 2 livros que falam sobre o sábado. E hoje em dia o quê? Eu não vou cultuar a Deus no sábado, eu vou cultuar a Deus no domingo. É tudo por desobediência, entendeu? Ainda quer se livrar do castigo. Como é que se livra desse jeito? Se é uma aliança, as pessoas respeitar o sábado, e só você e Deus, até isso vocês quebraram. Até a aliança do sábado, que é uma aliança entre vocês e Deus, é entre nós e Deus, foi quebrado. Não vou cultuar ele no sábado, vou cultuar ele no domingo. Entendeu? Para vocês verem como as coisas é diferentes, entendeu? Ele pede algo, tem escrito na Santa Escritura, depois eu faço. Depois eu vou fazer justamente um vídeo falando sobre os 2 livros que falam sobre o sábado. E é o quê? É um mandamento. Eles cumprem os mandamentos de Deus? Cumprem não. Bora pra cá. Dói. Eu falo assim, mas dói. Dá vontade até de chorar. Agora eu peguei e não prometi a Cristo, eu prometi a Cristo que eu ia ficar pregando o evangelho com ele nas redes sociais. E ele disse que sim, e apareceu pra mim no sonho, mostrando pra mim que estava comigo nas redes sociais. E o que foi que aconteceu? O que eu prometi a ele estava escrito nas Santas Escrituras, eu não sabia. Eu soube quando eu li, entendeu? Que é o que eu vou soltar pra vocês agora. O livro de Cantares, que é tão ignorado, né? Vamos pro livro de Cantares, como o negócio é o livro de Cantares. Se Deus fala, ele diz que as Santas Escrituras, ai daquele que tirar uma palavra, então se colocar, né? Então, eu respeito. Preste atenção. Eu cheguei para Cristo, Jesus, se tu tá abandonado, tu não vai estar mais. Eu vou estar do teu lado pregando o evangelho. Só me capacita que tu sabe que eu não sei de nada, né? Então, se ele me conhece, ele me criou, ele me conhece, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 10 anos. Quem me criou até
agora, né, até hoje, né, foi ele, sempre me sustentando. Pois então, bora pra cá? Pra vocês verem o que foi que eu prometi, eu disse a ele, ó, Senhor, tu tá abandonado, tu vai estar mais não, vou estar contigo, só me ajuda. Então, e tava escrito que eu fiz. Eu me posicionei do lado dele como uma coluna. Ele me mostrou que estava só. E eu disse a ele que ia ficar com ele. Então eu sou o quê? Uma coluna. E está escrito aqui no livro de Cantares. Preste atenção nesse versículo que vocês vão entender. Por isso que eu chamo vocês para a internet, para explicar as coisas a vocês bem direitinho. Para depois vocês dizerem assim, não, ela era um discípulo. Por que ela não explicou as coisas a nós? Eu estou explicando. E estou explicando bem direitinho. Ainda com bastante amor e com bastante carinho. Quando às vezes vocês pensam que eu tô com raiva, eu não tô com raiva. Eu só tô sentindo com o que estão fazendo com ele. Porque me dói, entendeu? Bora pra cá, senão eu choro. Porque quando eu me lembro dele, do que estão fazendo com ele, dá vontade logo de chorar, né? Quem é esta que sobe do deserto? Tá vendo aqui, ó? A primeira frase. Quem é esta que sobe do deserto como coluna? O que ele me mostrou pra mim, o que eu falei pra ele. É só vocês entenderem, captar a mensagem, né? Igualmente eu, quando eu li isso aqui, eu entendi o que foi que eu tinha feito, né? Que já estava escrito o que eu tinha feito, né? Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores? Tá vendo aí? O que é todos os pó dos mercadores? É a tela do telefone. E lá no livro de... Eu não tô lembrando qual é o livro, depois eu vou procurar pra vocês. Tem falando que ele vai... Agora no arrebatamento, ele vai nos arrebatar pra nos pagar o jornal. Isso aqui é um jornal que eu tô fazendo com vocês. Eu posso provar porque tá escrito, ele abriu a boca e ele falou e é verdade, entendeu? Porque tudo que ele fala pra mim é verdade. Ó... Vou repetir esse versículo novamente. Ó, é Cantares 3 e o versículo 6. Cantares 3 e o versículo 6. Quem é esta que sobe do deserto, como coluna de fumaça? E mais outro detalhe que eu vou dizer aqui sobre fumaça. Fumaça é algo que vai custar, vocês veem que fumaça não dura muito tempo, né? Eu sou uma coluna, mas uma coluna de fumaça. Então, aproveita o tempo que eu estou com vocês. Aproveita o tempo que eu estou com vocês e escuta tudo que eu estou falando para vocês das Santas Escrituras. Porque eu estarei com vocês só um pouquinho mais de tempo. Nos meus vídeos todos vocês eu alerto por causa disso que está escrito aqui, né? Ó. Coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, de todos os pó dos mercadores. Pronto, entendeu? Agora, encerrei para vocês aqui. Deixa eu falar sobre mais algo nas Santas Escrituras para vocês. Deixa eu procurar aqui. Pronto, já achei. Não, peraí. Pronto, já achei. Vou soltar aqui 2 versículos para vocês que é estar falando justamente do que Cristo quer falar com vocês sobre isso, ó. Eu explico o meu sonho pra vocês bem direitinho, entendeu? Não fica pensando que eu tô de batom, não, que eu tô de batom, não. É a tela do telefone que de vez em quando deixou vermelho, às vezes deixou branca, às vezes deixou amarela. Não fica pensando nisso, não. Na minha cara jamais vou botar tal coisa, né? Porque é pecado, entendeu? Ó, preste atenção que eu vou ler esse versículo pra você. E Cristina vai confirmar mais algo que eu falei com vocês no vídeo, aqui no livro de Ezequiel 34, Ezequiel 34, ele confirma para vocês no versículo 33 que vai ficar alguém com vocês até o dia do arrebatamento. Preste atenção nesse versículo, ó. Mas quando vier isto, vocês sabem que é Cristo, né? Ó. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Vocês sabem quem está para vir? Primeiro é Cristo. O Messias está para vir, pois então. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Meditou agora? Eu solto as coisas bem legalzinhas para vocês, para que vocês compreendam. Ó, vou repetir o versículo de novo, 33, ó. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Quem está para vir é Cristo. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Agora embora pro versículo, né? Que agora aqui, né, quem vai falar é com vocês, quer dizer, sempre é Cristo. Aqui eu tô só soltando as Santas Escrituras. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo,
Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Deixa eu explicar algo sobre os pastores de Israel. Os pastores de Israel é todo aquele que come do corpo e bebe do sangue de Cristo, se transforma no judeu, entendeu? Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Tá vendo aí? Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Olha o que ele deixou escrito. Ai, eu vou começar do início, ó. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ele não deixa passar nada, né? E ele ainda está injuriado. E agora no arrebatamento, então, a ira dele vai se multiplicar. Quer dizer, né? Eu não gosto nem de estar falando, é melhor eu ler. Bora ler, ó. Versículo agora é Mateus, não sai da minha boca, Mateus. Ezequiel 34 e o versículo 11, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Por que ele está dizendo que ele mesmo vai procurar pelas ovelhas dele? Porque ele deixou alguém aqui na terra encarregado pelas ovelhas dele, mas estão virando as costas para ele. Por isso que ele apareceu para mim no sonho daquele jeito, porque ele sabia que eu não ia calar minha boca para falar com os pastores, entendeu? Com as ovelhas, alertar o que ele quiser que eu fale, eu tô falando, entendeu? Porque eu tenho um dono e ele me manda, entendeu? E eu obedeço, entendeu? Vou repetir esse versículo para vocês, vou encerrar nele, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas. Vocês não achou não que ele tá um pouquinho assim irado, um pouquinho assim machucado? Eu achei sim, pelo tom da voz dele aqui. Ó, eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Encerrei. Por quê? Porque não estão fazendo conforme a vontade dele. Por isso que ele mesmo vai buscar as ovelhas dele. Ele mesmo vai atrás das ovelhas dele agora. Porque deixou responsabilidade. Só que as pessoas estão o quê? Com negligência. Às vezes a gente passa por as pessoas que estão bebendo, que estão jogando a sua vida fora, a gente sente vontade de encostar. Mas não é a gente não. Não é nós não, é o Espírito Santo. Porque ele geme por essas almas. E eu escutei um pastor maravilhoso. Eu amo esse pastor. Que ele pregou e o que ele sentiu, eu senti também. A mesma coisa que esse pastor sentiu, eu já senti também isso. E me deu vontade de eu parar e eu ir lá naquele canto onde eu vejo as pessoas bebendo, me sentar e conversar um pouquinho do amor de Deus com ele. Por quê? Porque falta isso, entendeu? As pessoas, é como está escrito, se apacentando a si mesmo. E se for abrir a boca e for falar isso, você pode ter certeza que se for um homem, leva uma pisa. Se for uma mulher, pode ter certeza que ela é odiada, como eu, né? Então, por quê? Porque tem pastores... Esses que estão fazendo a vontade de Deus, ele reconhece o que eu estou lendo aqui. Mas os que não estão fazendo a vontade de Deus, então, eles vão me odiar. Mas por quê? Porque está escrito. Por quê? Porque eu estou lendo o que está escrito. E se ele leu isso aqui, ele passou por cima, então ele nunca nem leu. Ah, eu sou pastor, vou passar direto. Pois então, não todos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Nem todos. Tem pastores aqui que eu sei... Que eles fazem a vontade de Deus. Que Deus tem um amor medonho por ele, tem um carinho por esses pastores. Não todos, alguns, entendeu? Aqueles que respeitam o leão da tribo de Judá. Aquele que respeita o cordeiro. Aquele que respeita o nosso Messias, o nosso mestre. Glória a Deus. Vou pra cá. Eu vou parar pra vocês. Uma boa noite. Eu amo vocês. Cristo ama vocês. Vou parar por aqui, tá bom? Já soltei dois sonho pra você, soltar as Santas Escrituras. É porque os meus sonhos eu gosto de soltar nas Santas Escrituras. Porque tá todo baseado, por que não soltar com as Santas Escrituras? Se tudo que eu vi tá escrito, eu solto o sonho e ainda solto as Santas Escrituras para que vocês creiam. Cristo tá às portas. Cristo quer algo. Cristo quer renúncia. Cristo quer santidade. Ó, sem santidade vocês não vão ver ele não. Tá escrito. Vocês já estão cansados de ouvir esse versículo da minha boca, mas eu não canso de falar dele, entendeu? Sem santificação, sem união, ele disse que não verá o Senhor, não. Ele disse, ninguém. Ele disse, ninguém. Eu vou só soltar esse versículo para vocês, ó.
Bem por aqui assim, peraí, deixa eu ver por aqui, peraí. Bem por aqui assim, peraí. Não, é pra cá, peraí. Pronto, já achei. Preste atenção nesse versículo. Esse versículo, todo crente, todo cristão botasse na cabeça, tomava cuidado para não perder a salvação da sua alma. Não perder de ir mais um Messias, né? Aí eu fico imaginando mil uma coisa aqui, a gente estando do lado dele. A gente podendo voar, né? Glória a Deus, é muito maravilhoso. Então, não vai gastar nada, né? Só a gente... Oh, meu Deus, é muito maravilhoso, né? Então, eu fico imaginando. As coisas do céu, todas elas me trazem assim... não é curiosidade, é amor por elas. Todas as coisas que ele fez, entendeu? E quando eu vi ele voando, pronto, não saiu mais da minha mente, entendeu? Só que esse sonho eu ainda não consegui soltar pra vocês. Eu soltei, parece que foi uma vez, entendeu? Vou pra cá, ó. Sobre a santificação, sobre a união, ó. Hebreu, Cristo sabe que eu sou louca pelas coisas do céu. Glória a Deus. Hebreu 13, 14, o versículo. Segue-se a paz com todo. Ó, deixa eu ler aqui pra vocês. Segue a paz com todo. Paz é união. Paz é união. União entre os irmãos. E a santificação. Nós temos que santificar ele. Agora, presta atenção no restante desse versículo. Cadê, glória a Deus? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele deixou bem explicado nessa frase. De maneira nenhuma vocês vão ver ele, se vocês não largar as coisas do mundo. Vocês têm que renunciar tudo pela salvação da alma de vocês. Cristo está vindo pegar um povo. Tem que ter renúncia. Eu vejo como é que estão as pessoas dentro da casa dele. Eu vejo, ele também vê, porque ele anda em espírito e ele anda do meu lado. Então, e ele também anda nas casas dele. Quando eu não tô, ele também entra, ele olha, ele vê os comportamentos de vocês dentro das próprias casas de vocês. Tudo ele tá de olho, entendeu? Por isso que eu digo, cuidado. Nada escapa dos olhos dele, glória a Deus, entendeu? Segue-se a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa esse versículo para vocês, para que vocês o quê? E mais algo que Cristo me pediu. Teve um dia eu tava assim eu tava assim angustiada, né? Por causa do que tava acontecendo comigo. Que eu ia soltar nas igrejas, os pastores... Tem pastor que não aceitava, tem pastor que aceita, tem outros que não aceitam, né? E eu me angustiei. Eu peguei assim, Espírito Santo, fala comigo. E eu pedi... Com a Bíblia aberta, eu pedi para ele falar comigo. Cada versículo que eu olhava, basta eu bater o olho, ele falava comigo. Que é justamente agora os versículos que eu vou soltar para vocês. E é só para mim conversar com vocês, entendeu? Ó, o primeiro versículo que ele falou comigo, 1 Timóteo 4, preste atenção, ó. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Tá vendo aqui? É o Espírito Santo. Ele não tá na terra, ele não é o Consolador, ele não vai se embora agora no arrebatamento? Ele falou comigo, ó. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Por isso que eu digo a vocês, se vocês não se render, se vocês não excluir a vaidade de cima de vocês, Cristo me mostrou uma cabeça de uma mulher toda maquiada, o rostinho dela cheio de pó, ela com batom, ela com a sobrancelha toda feita, aquele negócio nos olhos, então ela tava toda maquiada, ela falando sobre maquiagem. E ele me mostrou, quando eu vi essa mulher, eu me acordei. E o que é que Cristo quis me dizer com isso? A vaidade dentro do templo evangélico, vocês veem que tá cheio. Antigamente, no tempo da minha mãe, não existia tal coisa dentro das igrejas, não. Das igrejas evangélicas, não. Até o hino era diferente. O hino, quando cantava, a gente sentia a presença de Deus. Eu era criança, eu acho que eu tinha uns 5 anos. E eu me lembro. E agora, como é que tá? As mulheres estão até se vestindo como os homens, dentro da casa de Deus. Eu já fui para a igreja, eu vi uma mulher com a calça comprida igual um homem, entendeu? Por isso que eu digo, acabou o respeito das pessoas com Deus, acabou-se. Não há mais reverência ao nosso Deus, entendeu? Não guarda o sábado, se vai para a casa de Deus de qualquer jeito, dá mau exemplo. O que é que as pessoas estão de diferente do mundo? Aí vocês têm raiva de mim quando eu começo a conversar com vocês. Se vocês soubessem que eu estou conversando com vocês é para salvar a alma de vocês. Se vocês derem ouvido, vocês podem ter certeza que vocês
Se vocês escutar tudo que eu leio para vocês nas Santas Escrituras, pode ter certeza, se vocês renunciar como Cristo manda vocês renunciar, Cristo diz, quem quiser, é quem quiser, vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Se tiver renúncia, não tiver, vou continuar aqui, ó. Manda estas coisas e as ensina-as. Olha o que ele tá me mandando eu fazer com vocês, ó. Versículo 11 agora, ó. Manda estas coisas e ensina-as. Ele tá mandando eu falar com vocês. Entendeu? E eu não vou negar, não. Eu falo mesmo. Vocês com raiva ou não gostando. Se vocês ficarem com raiva, vocês podem ter certeza que vão ficar com raiva de duas pessoas. Primeira deles, segunda é de mim, né? Mas eu não posso fazer nada. A palavra de Deus eu tenho que soltar, né? Ó. Versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Tá escrito. Tô só lendo para vocês. Tô só repetindo o que tá escrito. Último versículo, versículo 5. Comecei do versículo 13, fui pro versículo 11, fui pro versículo 9, agora eu vou pro versículo 5, para encerrar o que ele estava falando comigo, entendeu? Me alertando para me falar com vocês, ó. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Só pela fé e pela oração que a gente é santificada. Eu vou repetir, ó. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Oração e a palavra de Deus nós se santifica. Por isso que eu digo a vocês, ó. Se vocês colocar aqui em prática, pode ter certeza que vocês salvam a alma de vocês. No arrebatamento vocês sobem. Vocês não vão ser aquelas vidas deixadas para trás, não. Porque muitas pessoas vão ser deixadas para trás só por desobediência. É igual a Eva, desobediente e teimosa. Porque eu já fiz vídeo justamente falando sobre isso, que ele chegou e falou. Mas uma boa noite, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Eu encerrei para vocês agora nesse versículo, porque já tá grande o vídeo, e vou fazer vídeo para vocês agora só amanhã, dos outros sonhos, tá bom? Fui. Ainda tem mais sonho para me soltar para vocês. Tem outros vídeos aí que tá com sonho também, que eu soltei, só vocês assistirem, viu? Mas vou soltar todos os meus sonhos para vocês. Jamais vou guardar nenhum. E as coisas que Deus me mostrar no seu, eu solto para vocês, para que pare a incredulidade de vocês perante a Ele, entendeu? Fui.